é pardo, se considera pardo, olhos castanhos, cabelos crespos, filho de mãe de cor branca e pai de cor pardo. Então fique à vontade para fazer suas colocações. Pessoal, bom dia a todos. Essa aula é muito importante, né? Parabéns à escola que, né, tirou a gente das salas, né, para fazer esse momento tão importante e a gente participar, né? A gente está aprendendo, a gente já sabe algumas coisas. O professor Desidério aí fez umas colocações bem importantes, né? Sabendo que ele fez um resumo, porque vai ter vários pontos, né? Houve todo um contexto histórico, mas foi muito importante a fala dele, né? A construção da história no Brasil. Pessoal, eu vou misturar um pouco aqui, espero que a gente traga algumas informações, e a professora Tamara fez a descrição da biografia dela, e parece que ela tem uma ligação meio genuína com a África. O nome dela é Tamara, creio eu que veio das tâmaras, que é uma planta da África, né? Uma planta forte, que dá um fruto muito importante, e o Brasil está introduzindo essa plantação de tâmara, né? E o nome dela já traz essa fortaleza. Então, gente, falar desse assunto, né, nós já ouvimos, e eu digo sempre na sala de aula que os conhecimentos eles são repetitivos, mas ele traz um contexto. Sempre ele traz uma nova leitura, né? E eu vendo aqui, eu vou falar um pouco da nossa história regional, né? A gente sabe que a gente foi criado numa cultura com falas muito fortes sobre a questão do branco. A gente é muito comum a gente ouvir dos nossos avós. Na minha família eu via muito meus avós dizendo assim: minha avó era dos olhos azuis, minha avó era branca. Mas quando era para falar do avô, que era descendente de negro ou índio, era uma fala bem mais recuada. Mas eu sempre prestei atenção um pouco na história, como historiador, né? A gente vai ver que a nossa terra, o nosso município, a nossa região tem registros importantes que a gente deve citar. A gente sabe que na história do Brasil vários homens negros e negras construíram essa história. E o Rio Grande do Norte, né, a gente sabe que foi a Lei Eusébio de Queiroz, sexagenário, e tantas outras leis que antecederam a Lei Áurea de 1888, né? Ela ia acontecendo, mas a gente, pelas leituras que nós temos, não foi uma vontade política dos brancos, mas sim sempre uma luta, né, dos quilombolas, dos negros de todo o Brasil, né, principalmente da costa brasileira, de lutas, né, que foram acontecendo. A cidade de Mossoró, do Rio Grande do Norte, é destaque, né, na história do Brasil. Por 5 anos antes da abolição da Lei Áurea, em 1888, né, a cidade de Mossoró já libertou seus escravos. E a gente tem, né, documentos, registros, trabalhos, apesar que, imagine se fosse outro estado, era bem mais citado, a cidade de Caraúbas, né, os negros já lutaram pela sua liberdade. É por isso que Mossoró tem esse título tão forte. Quem conhece Mossoró sabe da sua história de cidade libertadora, né, os bairros de abolição 1, 2, 3, 4, né, tem toda essa história. E também a história de Lampião fortalece, né, o voto feminino. Então Mossoró tem todo esse contexto. O Rio Grande do Norte, em 1085, registrava 8.072 escravos, né? Quando em 1808 veio a chamada a Lei Áurea, né, pela princesa Isabel, que já era uma circunstância que não tinha um efeito tão, eu quero dizer, uma essência de uma política, mas sim de lutas dos próprios negros, tinha 3.716, né? Eu lembro, meu avô, ele fazia questão de citar que o avô dele tinha uma fazenda na Várzea do Açu e tinha 20 escravos, Tamara. Isso era um orgulho. Meu avô tinha escravo na Várzea do Açu.
né, que pertencia a Macau. Então, Macau também teve sua história, e a gente vai percebendo que essa história ela tem toda essa linha de tempo de construção social, né? Sabemos que foi muito omitida a história dos escravos, porque jamais um branco, quem era dono do papel e da letra, ia escrever uma vitória, uma luta dos escravos, né? Isso foi contada, né? Por exemplo, aqui a Serra de Santana, a gente voltando para a nossa comunidade, Tamara, Valdemar e Desidério, os presentes, porque seu Antônio Marcelino era frangueiro e era negro, né? Então a família Marcelina, porque a família Ferreira, os Ferreiros da Serra, né? Porque a gente sabe que a história do ferro tem a ver com essa identidade do africano. Então a gente vai perceber que, como o Desidério falou, a nossa região do Seridó, ela teve a presença de poucos negros, porque muitos, né, ficavam na costa do Nordeste brasileiro, mas mesmo assim, quantos não se refugiaram nas serras, né? E o professor Emanuel está aí, ele sabe que Lagoa Nova tem uma cultura muito forte, a macambira, que recentemente, né, foram reconhecidos como comunidades quilombolas. E a gente sabe que, né, teve toda uma luta, teve toda uma construção, né, e recentemente que a macambira criou-se essa identidade, né, já tem museu, né, tem todo ali. Então aquela região